Olha, falando em Gilmar Carvalho, ele fez uma entrevista hoje pela manhã com o vice-governador Belivaldo Chagas. Falou sobre inúmeros assuntos, entre eles, Secretaria de Estado da Saúde, eleições de 2018, e você vai acompanhar agora, aqui ó, na tela do Cidade Alerta Sergipe. Vice-governador Belivaldo Chagas, o governo do estado de Sergipe, qual é a situação financeira do governo hoje? Boa tarde. Boa tarde. É uma situação extremamente complicada, é delicada. O governador Jacques Barreto tem se empenhado em muito, tem percorrido os diversos corredores de Brasília em busca constante por recursos, mas a gente depende sempre do aumento do FPE, a gente depende sempre do aumento do ICMS, as despesas do Estado são crescentes e são crescentes não por irresponsabilidade do governo. Nós colocamos mais servidores para dentro do Estado, a exemplo de policiais militares, policiais civis. A folha cresce vegetativamente todos os meses, portanto a gente precisa de uma demanda maior de recursos. E com essa crise, automaticamente a dificuldade aumenta. O que é que tem feito o governo do Estado? Para melhorar o problema das estradas, por exemplo, está buscando uma linha de financiamento. Agora mesmo, a questão do refinanciamento, do refinanciamento das dívidas com a União, a gente tem que buscar um acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Se não for assim, a gente não consegue tocar o barco. E todos nós, na expectativa, portanto, de que a partir de 2018 e daí para frente, a gente tem um reaquecimento da economia e automaticamente isso vem a fazer com que a arrecadação melhore e a gente consiga trabalhar com mais tranquilidade. Esse financiamento de 560 milhões da Caixa Econômica, o governo espera assinar esse contrato quando? Olha, a expectativa nossa é de que na próxima semana isso venha acontecer, É uma linha de financiamento onde o recurso fica na Caixa Econômica, não é um recurso que você vai receber e colocar todo ele na conta única do Estado, não. Vai se abrir uma linha de financiamento para a recuperação das estradas principalmente. Ora, se você faz uma licitação para recuperar uma determinada estrada e essa estrada, esta rodovia vai custar 50 milhões de reais, por exemplo, a proporção que aquela empresa que vier ganhar for realizando o serviço, vai emitindo a sua fatura e a Caixa Econômica Federal diretamente paga por esse serviço executado. É um recurso que tem 10 anos para pagar, esse financiamento, com 2 anos de carência. E uma outra questão é essa do ICMS, em que a acusação contra o Estado de que o Estado não está respeitando os 25% que a Constituição determina que sejam dos municípios. O Estado está convencido disso? Sim, houve por parte do Tribunal de Contas, a partir do momento que foi verificar a análise das contas referentes ao ano de 2016, e o Tribunal de Contas detectou que havia uma diferença não paga. O Estado, de imediato, acatou a decisão e a orientação do Tribunal de Contas, sentou com o Tribunal, fez um acordo, somou o que realmente estava devendo referente a 2016, dava um total aí aproximado de 27 milhões de reais. Uma parte desse recurso foi paga no mês de novembro e até onde eu tenho conhecimento, exatamente hoje, dia 15, o restante estaria sendo depositado nas contas dos municípios. Portanto, detectado um problema pelo Tribunal de Contas, o Estado acatou e corrigiu. O governo do Estado já há alguns anos que não reajusta salário e nem também promove a revisão salarial, que é um mandamento constitucional. O governo agora vai oficialmente congelar por 2 anos os salários dos servidores. Por quê? Olha, veja, a questão do congelar é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional para que os estados, não apenas o estado de Sergipe, os estados possam renegociar as suas dívidas. Na prática, nós já estamos, digamos assim, quase que congelando essa questão de aumento salarial, porque não estamos conseguindo, lamentavelmente, sequer repor a questão inflacionária, Mas é um termo utilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde os estados estão tendo que fazer isso. Estados que aprovaram as suas leis da mesma forma que nós aprovamos aqui, estão modificando as suas leis, caso contrário, não vai ter condições de renegociar as dívidas com a Secretaria do Tesouro Nacional. Estados que não aprovaram leis e preferiram ir para a Justiça, acabou que perdeu na Justiça e, portanto, ou tem a lei ou não renegocia. No caso específico de Sergipe, se a gente não renegociar as dívidas que temos em função de uma renegociação anterior e agora vem um outro processo de renegociação, significa dizer simplesmente o seguinte: bom, tudo bem, eu não aprovo a lei, eu não modifico a lei, eu não vou mais renegociar as dívidas. Tudo bem, não tem nenhum problema. Então, o que é que vai dizer a Secretaria do Tesouro Nacional? Pague 192 milhões que você está devendo por conta da renegociação anterior.
Então, ou você aprova, ou você vai ter que dispor de 192 milhões de imediato para devolver, digamos assim, né, para pagar o que você deixou de pagar ao governo federal por exigência da Secretaria do Tesouro Nacional. Como nós não temos esse dinheiro, porque se tivéssemos, não estaríamos parcelando o salário de pensionistas e aposentados, nós não estaríamos pagando fora do mês os servidores, na prática, a Secretaria do Tesouro Nacional vai bloquear os recursos, por exemplo, do FPE. E aí será simplesmente o caos. Então a gente precisa jogar de acordo com a regra do jogo e a regra estabelecida pelo governo federal a partir de projetos de lei, né, aprovados pelo Congresso Nacional, porque de repente o Congresso cede às exigências do governo federal e por conta disso os estados são obrigados a cumprir. Ou cumpre ou simplesmente vai ter que deixar de renegociar as suas dívidas e automaticamente criar um caos ainda maior. É uma exigência que o Estado de Sergipe precisa atender. Aliás, é bom que se frise uma coisa, o governador Jacques Barreto fez de tudo para encontrar outro caminho, tanto é que foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei, sancionado pelo governador, publicado no Diário Oficial, sem essa exigência. Só que a Secretaria do Tesouro Nacional devolveu a lei, dizendo com essa aqui não tem renegociação. Ou altera a lei, ou renegociação zero. Portanto, seria o caos para o Estado de Sergipe. Vamos trabalhar para renegociar, porque será melhor para os servidores, enfim, será melhor para a população como um todo. Independente dos méritos da gestão na saúde, o que é que pode ocorrer com Almeida Lima em relação à candidatura do genro dele? Isso pode levá-lo a ter que sair do governo? Tudo é possível, né? Eu torço para que Almeida acerte, para que Almeida melhore as condições de funcionamento, né, dos setores diversos da saúde do Estado como um todo. Isso aí vai o credenciar cada vez mais para que ele continue na secretaria. Afinal de contas, se você tem um bom secretário, um secretário que está apresentando resultados excelentes, não há motivo para que você o tire por questões outras, exceto quando você tem uma questão que é extremamente delicada, que é a questão político-eleitoral, né? A determinação do governador foi no sentido de que o secretário que for candidato deverá entregar sua pasta, se não no dia 1º de janeiro, no máximo até 1º de fevereiro. Eu, particularmente, a partir do momento que o nosso agrupamento decidiu de que eu seria o pré-candidato ao governo do Estado, já comuniquei ao governador numa conversa preliminar e oficialmente conversaremos até a próxima semana e estarei deixando a Secretaria da Casa Civil a partir do dia 1º de janeiro. Outros secretários, né, que têm interesse de ser candidato deverão deixar também. No caso específico de Almeida Lima, ele não é candidato, mas uma candidatura de um genro dele pode fazer com que venha para cima do governador, para cima do próprio secretário, uma pressão política muito grande e, de repente, atrapalhar o bom andamento da Secretaria da Educação. Portanto, eu quero, em primeiro plano, aliás, a Secretaria da Saúde, melhor corrigido. Obrigado pela atenção. Então, acho que o importante é que Almeida procure se firmar cada vez mais como um bom gestor, que ele melhore a questão relacionada à saúde e que discuta internamente com sua família. Eu sei que é difícil, ele não pode impedir que o genro dele seja candidato. Ninguém está aqui dizendo que o genro dele não pode ser candidato. Agora, se de repente define por uma candidatura, a gente precisa discutir a questão administrativa, porque eu não quero misturar, o governador Jacques Barreto já disse isso, que não quer que ninguém misture a questão de ordem política com a questão de ordem administrativa. Eu estou dando um exemplo. Belivaldo Chagas foi escolhido pelo agrupamento político para ser o pré-candidato a governador. Vou deixar, portanto, a Secretaria de Estado da Casa Civil a partir do dia 1º de janeiro. E quem tiver interesses políticos outros, que seria interessante também que assim o fizesse para atender a recomendação do governador e para não criar problema com a Justiça Eleitoral. Conceição Vieira vai assumir a Casa Civil? Olha, a Conceição Vieira é uma grande parceira, uma amiga, eu não sei até agora, ela não definiu, pelo menos publicamente, se será candidata ou não. Ora, se de repente ela resolve ser candidata, no mesmo critério, né, ela já não teria condições mais de assumir a Secretaria da Casa Civil. Mas não houve por parte nem da minha pessoa, nem do governador, nenhuma definição de nome. Nós não conversamos ainda sobre nomes que deverão estar substituindo tanto a Secretaria da Casa Civil, como possivelmente a Secretaria de Ação Social, na possibilidade do Zezinho Sobral vir ser candidato, e também a Secretaria da Agricultura, já que falam da possibilidade do Esmeraldo ser candidato também. Uma última pergunta. Em algum momento o governador Jackson Barreto lhe disse que se afastará do governo em abril para ser candidato ao Senado? Não. O governador tem dito o seguinte, que vai definir no decorrer do próximo ano, possivelmente no início do ano ele deverá
colocar alguma coisa no sentido de que sairá do governo ou não, mas em relação à possibilidade de ser candidato, é uma questão de foro íntimo. Acho que ele só vai num momento próprio dele, de acordo com o pensamento dele, possivelmente lá para o mês de março, se ele realmente decidir sair do governo, né? Eu devo dizer apenas o seguinte: a gente sente que o agrupamento como um todo, e por onde a gente passa, pelo interior do Estado, que há quase que um apelo para que ele venha a ser candidato ao Senado da República. Mas numa conversa entre Belivaldo e Jacques e Belivaldo, nós não tratamos especificamente de candidatura de Jacques ao Senado. Torço para que ele seja candidato, repito, mas ele ainda não definiu, portanto vamos aguardar o momento dele, até mesmo porque o prazo para que ele venha a sair do governo, né, legal seria até 7 de abril. Portanto, um tempo ainda razoável para que ele continue tocando a administração e tenha todo o tempo do mundo para decidir se será candidato ou não. E se for candidato, deverá sair, portanto, do governo. Somente mais uma pergunta. Heleno Silva, PRB, e Rogério Carvalho, do PT, ambos dizem que não abrem mão de cada um de ser candidato ao Senado da República. Se o governador Jackson Marreiro for candidato a senador, é evidente que vai sobrar apenas uma vaga na chapa majoritária, digo, na disputa para o Senado. Você, enquanto pré-candidato, teme perder o apoio do PT ou do PRB de Heleno? Eu não trabalho com essa possibilidade. Eu quero crer que vamos ter sim o apoio de todos eles. Complicado seria se o cidadão que pretende ser candidato a senador da República ou qualquer outro cargo não colocasse o seu desejo para fora, não colocasse a sua pretensão para a rua. Então é um direito que assiste ao Rogério Carvalho buscar esta vaga de candidato ao Senado, é um direito que assiste ao Heleno Silva da mesma forma também buscar o direito de pleitear essa vaga, e a gente com certeza absoluta, no momento certo, todos nós sentaremos, vamos discutir e vai conseguir arrumar isso sem nenhum trauma. Torço por isso. Sinto que isso vai acontecer. Nós vamos ter aí, claro, as 2 vagas ao Senado, temos vaga de suplente senador, tem ainda vaga de vice-governador. Tem tempo mais do que o suficiente para que a gente faça o fechamento da chapa majoritária. Muito bem, Gilmar. Belíssima matéria.